Olá, boa noite. Estamos. Você vai dar boa noite para ninguém? Oi, Sueleide. Olá, Kênia. Oi, que bom vocês chegando aqui. Rafa chegando também. Olá. Eu estava aqui, desculpa o tempinho, porque eu estava entrando e estava dando um problema de conexão. Aí eu tive que desligar o celular, ligá-lo novamente para a gente conseguir realmente se conectar. Então vamos lá. Meninas, vamos começar. Eu também estava com saudades da gente se encontrar aqui, 15 dias hoje. Então vamos começar pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, fala conosco no meio do nosso barulho do cotidiano, Senhor. Fala conosco agora aquilo que cada uma de nós precisa ouvir. Nessa lição hoje do devocional, a gente vai falar sobre ambição e desejos. E muitas vezes te desagradamos, Senhor, por termos desejos que não andam em linha com os teus desejos. E a tua vontade sempre é agradável, é perfeita, é boa para a nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus nós nos entregamos. Amém. Então, vamos lá, Lourdes chegou, Norma. Pois é, meninas, então vamos, a gente não pode mais perder nem um minuto, porque hoje a internet não ajudou e a gente agora vai tirar um pouquinho esse atraso, tá certo? Finalmente conseguimos, né, Norma? Abri aqui, Noilma falando comigo, não estavam conseguindo, Áurea também chegou, Isabelle. Então vamos nós. Então, vamos falar hoje sobre ambição. Já estamos terminando esse livro, tá? Falta pouquinho. E aí depois nós temos esse livreto aqui, é um livreto, tá, meninas? Bem pequenininho aqui. Plena satisfação em Deus. Deus glorificado e a alma satisfeita, de John Piper. É o nosso novo desafio. Olha como ele é pequenininho. Olha só, tá? É um livretinho mesmo. Quem quiser acompanhar, esse vai ser nosso novo desafio que Deus brotou também aqui no meu coração. A Rafaela que me deu essa dica e eu sugiro vocês, se quiserem comprar, na Americanas, ele é baratinho, R$11 esse livretinho aqui. Mas é uma bênção e é do autor John Piper, né? Então, plena satisfação em Deus. Ele tá lá no Instagram já para quem quiser providenciar. E vamos correr aqui para a gente ir finalizando. Esse capítulo 8, elas falam de ambição. E é interessante que nós fomos feitos, Deus nos fez pessoas que possuem desejos. O grande problema do ser humano é o que o ser humano deseja. E no livro vem nos lembrando o texto lá em Mateus 20, do 20 em diante. O pedido da mãe de Tiago e de João. E ela se encontra com Jesus e diz: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda." Mas Jesus respondeu, né? Primeiro Jesus pergunta se eles beberão do cálice dele, e eles dizem: "Beberemos." E aí Jesus disse: "Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai." E mais à frente Jesus diz que não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O princípio sempre foi esse, né? Os desejos do nosso coração nem sempre são os desejos de Deus. E nós muitas vezes queremos coisas que a gente nem se questiona para que eu quero isto ou aquilo. Então nós somos caçadores de tesouros. Se a gente vê, né, a vida do ser humano em geral, o que nós valorizamos tanto? E aí nesse livro elas vão nos fazer refletir em Mateus 6,
Mateus 6, do 19 ao 21. Diz o seguinte: os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. E aí ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no 20 ele diz: mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Esse deveria ser o desejo do nosso coração. Buscar tudo que está ligado ao reino de Deus. Não é fácil para mim. Eu acho que não é fácil para você. A gente ter esse desejo, né, voltado, inclinado para as coisas do reino de Deus. Muitos desejos nossos têm a ver com aquilo que nós valorizamos. E nem tudo aquilo que nós valorizamos, de fato, é tesouro aos olhos de Deus. No livro até, elas dizem que nós precisamos parar de juntar lixo. E é verdade, nós juntamos muita coisa desnecessária. Alguém até falava comigo hoje que estava tendo um problema com os pais idosos porque eles tinham se tornado acumuladores. E a casa estava cheia de coisas que eles não deixavam ninguém tirar. E aí a gente vai ver. A gente vai ver exatamente que na vida do ser humano a gente faz isso. A gente vai juntando coisas que muitas vezes nem usamos, né? Então, queridas, é isso que a gente vai ter que falar, essa lacuna da ambição, que a ambição, ela pode nos trazer. E Nora fala no livro que ouviu da avó dela que sonhos têm preço, sonhos materiais são caros, eles roubam de nós alguma coisa. E aí a gente já sabe que tem essa ambição primária que a gente deveria ter. E quais são as ambições secundárias? Seria, né, a gente muitas vezes, ao invés de priorizar Deus e a família, né, e um emprego, muitas vezes a gente faz escolhas erradas. E a gente vai priorizar outras áreas da nossa vida que às vezes só alimentam nossa vaidade. Nossa vaidade. Exatamente o problema da ambição é que muitas vezes estão ligadas às nossas escolhas erradas. E, parafraseando John Stott, ele diz que o desafio nosso reside em equilibrar essas ambições secundárias, né? Quando a primária deveria ser o reino de Deus. E as nossas ambições secundárias, a gente deveria equilibrar, principalmente quando elas parecerem estar competindo entre si. Quais são elas, né? Família, trabalho, afazeres na igreja. É importante, sim, é importante, mas a gente não deve deixar que nada dessas secundárias nos tire da nossa ambição primária, que é estar no centro da vontade de Deus. É conhecer a vontade de Deus, é agradar a Deus, é buscar o reino de Deus. E para refletir, uma coisa que a gente deve pensar nas nossas ambições. Quando nós estivermos naquele momento de partir desta terra, quando nós estivermos morrendo mesmo, né? A gente deve pensar para quem eu realmente gostaria de ser uma grande pessoa. Para quem eu gostaria de ter deixado marcado na memória ter sido uma grande mulher, no nosso caso. A gente vai perceber que quando chegar esse momento, a gente não vai querer saber de ter sido a melhor funcionária do mês para aquelas que trabalham fora. A gente não vai se importar de ser a melhor mãe,
a melhor dona de casa, a melhor em culinária. No fim de tudo, quando nós chegarmos nesse estágio final, a gente vai querer ser uma melhor pessoa e vai querer marcar certamente o coração de Deus, porque é com Ele que a gente vai estar por toda a eternidade e a gente vai querer deixar algo construído para a nossa família, deixar um legado. E aí a gente tem que começar a construir isso agora. Essa deveria ser a nossa ambição primária. Entendem a lógica que elas colocam? Primeira ambição nossa. E elas dão um exemplo de Priscila, esposa de Áquila, da Bíblia. Ela era fabricante de tendas. Então, fazer tendas era um trabalho em couro em geral. Ou seja, ela já era muito próspera, porque naquela época isso era um comércio para poucos. E é interessante que Paulo também era um fazedor de tendas, e tendas eram feitas de artigo de couro. Se a gente vê em Coríntios, vai mostrar que eles trabalharam os três, Áquila, Priscila e Paulo, e conversavam sobre o evangelho por muito tempo, ou seja, a ambição primária deles era o reino de Deus e a secundária era ser prósperos em fazer tendas, em trabalhar com couro. A gente vai encontrar isso aqui em Atos 18, do 24 ao 26. Atos 18, 24 ao 26 vai dizer o seguinte: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Ou seja, vejam, eles acolhiam lá no seu trabalho, fazendo tendas, ela e o esposo, como diz aqui, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Eles falavam das Escrituras, eles ensinavam as Escrituras enquanto trabalhavam. Ou seja, esse deveria ser realmente o nosso maior objetivo, glorificar a Deus enquanto nós prosperamos, se for da vontade dele nesta terra, naquilo que a gente faz. Ambições expressas, o que é isso? Há mulheres que realmente têm essa destreza, elas equilibram bem carreira, lar, filhos, casamento. Tem algumas que têm todas essas demandas e elas conseguem. Aqui mesmo, no nosso devocional, a gente vai ter Clênia, Fernanda e tantas outras, né, que eu conheço mais de perto a vida e que tem todas essas demandas aqui, que fala no livro. Porém, o trabalho, ele também tem que entrar como um propósito para glorificar a Deus. Né? O trabalho tem que ser estabelecimento de alvos, né, na nossa vida. É assim, através do meu trabalho, assim como Priscila e Áquila, eles falavam, como eles falaram aqui para Apolo, né? Nós temos que usar o nosso trabalho como um canal, um veículo de Deus. Através do nosso trabalho, nós estabelecemos alvos. E aí a gente deve pensar, o que me motiva a trabalhar, né? Seja dentro ou fora de casa. Elogios, ambição errada. Dinheiro, a gente também vai errar o alvo, porque o dinheiro nunca vai ser suficiente. Ele nunca vai preencher, de fato, as nossas necessidades. Aristóteles dizia que o vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Experiências
também é muito vago, né? Vai ficar tudo aqui mesmo na Terra. Crescimento espiritual, esse sim deveria ser o alvo que nos motiva. E como deveriam ser, então ser nossas prioridades para alcançar este alvo, esse objetivo? Deus, em primeiro lugar, família, escola, para aqueles que ainda estudam, né? Igreja, depois nossa vida pessoal. É como se a gente precisasse repartir em fatias pequenas, como se fosse uma pizza que a gente tem que fatiar em pedaços menores. A gente precisa dividir nossas prioridades. E o grande problema nosso é quando nós não conseguimos repartir essas prioridades. A gente vai focar num pedaço só. E às vezes a gente também faz péssimas escolhas. E aí elas entram na parte 3 do livro sobre o ciclo da vida do trabalho. A gente tem que ter também um propósito de descansar. A gente já falou isso, né? Então, propósito, descanso, trabalho tem que ser identidade e o trabalho também está ligado a ambições. Então, esse é o ciclo da vida no trabalho. E nesse conceito, né, de como nós trabalhamos, há um desafio da gente entender exatamente como conciliá-los em cada fase da nossa vida. E elas trazem como um referencial para nós Tiago 1,5. Vamos lá para Tiago 1,5. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, se a gente quer, nesse ciclo da vida do trabalho, se a gente quer conciliar bem propósito, descanso, uma identidade no nosso trabalho e conciliar com nossos desejos de ambição, a gente precisa, de uma certa forma, de muita sabedoria, porque a sabedoria vai nos levar a quê? A crescimento. E Elcio já tinha colocado aqui a questão da sabedoria, né? Para a gente identificar exatamente nossas prioridades. A gente precisa crescer, amadurecer em equilíbrio. Equilibrando família, para quem trabalha fora, carreira e deixar nossa vida espiritual como um ninho aberto, onde Deus venha repousar. E aí, queridas, vamos falar aqui sobre crescimento. Quando a nossa realização é o prêmio psicológico pelo trabalho difícil que a gente fez, dinheiro é a recompensa tangível, né? A gente recebe mais porque desempenhou mais trabalho. Muitas vezes a influência piedosa deixa de ser a recompensa espiritual pelo nosso trabalho. Em resumo, muitas vezes a gente quer um prêmio psicológico, a gente quer a realização dos nossos desejos, do nosso ego. E às vezes a gente quer a recompensa financeira. Então, tudo que a gente pode nos fazer que nos distancie de Deus é quando a gente coloca propósitos errados. A gente certamente erra o alvo. E a influência, o que deveria nos influenciar principalmente, deveria ser a recompensa espiritual. A gente vai ver lá em Provérbios 6. Provérbios 6. A gente vai ver uma coisa interessante. Quando Deus diz aqui... Provérbios 6, do 6 ao 11. Diz assim:
A advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Sabe o que a gente aprende aqui nesse texto? É que Deus nos adverte que há tempo para todas as coisas. E Ele está falando exatamente aqui para a gente ver a formiga como uma referência de quem não é preguiçoso, que é sábia. Diz aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, e seja sábio. Diz que ela não tem chefe, né? Mas ela não espera que ninguém mande. No frio, no tempo de seca, aqui. No estio, ela prepara o seu pão. E na cega, no período frio de chuva, ela ajunta o seu mantimento. E aí ele diz aqui, até quando ficarás deitado? Um pouco para dormir, um pouco para encruzar os braços em repouso, um pouco para tosquenejar, um pouco para todas as coisas. Em resumo, queridos, o que a gente aprende? Deus nos dá instruções como a gente deveria dividir as prioridades da nossa vida para ter uma vida sábia. A gente não trabalhar somente para juntar, mas trabalhar para testemunhar. A gente deveria gerenciar nossos talentos, né? Deus nos deu talentos e Ele modela nosso temperamento através do trabalho, seja ele dentro ou fora de nossa casa. E a gente deveria permitir que Deus que gerenciasse, modelasse nossos talentos. E a gente pudesse ser tão hábeis no nosso trabalho, quanto estarmos nos pés de Jesus. Provérbios 22, 29. Veja que coisa linda. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Esse texto está querendo dizer para nós, ou seja, veja um homem perito, especialista, que faz bem feito, né, com muita perícia. Veja um homem perito na sua obra. Perante reis será posto. Perante reis será posto, não entre a plebe. Aqui, Salomão está dizendo que a gente deveria observar, ter referenciais de pessoas que trabalham como um perito na sua obra. E perante reis ele será posto. E por que será posto? Nós nunca seremos postos em lugar alto, como aquele está dando exemplo. Entre reis será posto, seja em lugares altos que Deus nos colocar para fazer o nosso trabalho, é para que a gente tome boas decisões, use como Áquila e Priscila, para, se possível, levar o evangelho naquele lugar. É para que façamos diferença como esse perito aqui, né? E tudo isso não deve ser para, vamos dizer, afagar o nosso ego, nem para que com isso a gente tenha mais dinheiro para comprar coisas que ficarão nesta terra, mas principalmente para fazer a diferença e para glorificar a Deus, seja qual for o trabalho que Ele nos confiar. Ele precisa nos usar, né? Ele que vai nos modelar. E as habilidades que Deus dá a cada uma de nós, a gente tem que ter muito temor de como a gente usa essas habilidades. Muitas de nós vivem
né, dando muita importância à opinião dos outros. É com medo de nós sermos rejeitadas, desaprovadas e sofremos porque queremos viver para corresponder a expectativas humanas de pessoas imperfeitas e muitas vezes queremos ser perfeitas e com isso nos torturamos emocionalmente. Às vezes até perdemos a nossa paz, perdemos sono. E aí, queridos, nós deveríamos ter mais cuidado com as nossas ambições corretas. Precisamos também ter ética no trabalho, que está ligada ao quê? À integridade, a nos comprometermos realmente com aquilo que a gente faz, como uma forma de honrar a Deus e o seu propósito, né? E ajudar o próximo que está próximo a nós. Sempre lembrando que Deus é pastor paciente. Ele vai saber nos guiar. Quando a gente vai entrando na vida adulta, a gente vai percebendo que muita coisa que a gente tinha ambição lá atrás não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque Deus tem propósitos específicos para a nossa vida. Deus tem propósitos diferentes para a nossa vida. Se a gente vê Isaías 40:11, hoje tem muitas referências preciosas, né, para nos ajudar. Se a gente vê Isaías 40:11, a gente vai ver aqui o que Deus nos diz. Achei. Deus diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Não estaremos sós. Não precisamos temer, tá? A expectativa do outro, ter que corresponder, ter que viver sempre preocupadas com a opinião do outro. Porque em todas as situações mais difíceis da nossa vida, nós vamos ter exatamente aqui esse pastor que vai nos colocar, nos recolher nos seus braços como cordeirinhos, e ele nos levará no seu seio e amamentará e guiará mansamente a nossa vida. Se a gente vivesse mais para esse nosso bom pastor, a gente não vivia tanto para dar feedbacks, para corresponder à expectativa de pessoas. E aí, queridas, elas entram aqui no livro sobre como a gente deveria planejar também aquilo que nos cabe, porque o plano é do homem, o realizar é de Deus. A gente deveria planejar com mais antecedência tudo aquilo que a gente faz, escolher com fé em Deus e confiança que Ele é que vai guiar nossas escolhas, nossas decisões, né? Nossas habilidades, nossos talentos, colocar para que Ele guie. Mas nós também podemos fazer a nossa parte, ser mais planejadas, organizadas, a gente saber priorizar melhor as nossas ambições, né? Nossos talentos. E Tiago, ele não condena que nós façamos planos. Se a gente for agora lá para Tiago, vamos dar um salto para Tiago agora. E se a gente observar em Tiago 4, vocês podem ir anotando nos caderninhos de vocês para conferir depois. Tiago 4, do 13 ao 16, diz o seguinte. Aqui. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, vejam, nós podemos até fazer o plano de dizer: amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Ambição e desejo humano. Mas aí ele continua dizendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é vossa vida? Como uma neblina, né, que logo se dissipa, logo acaba. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, essas nossas, né, arrogantes pretensões, elas não agradam a Deus. A gente pode sim ser organizadas, planejadas, ser mulheres prósperas, como Priscila e Áquila, né? Esposa de Áquila. A gente já viu Dorcas, a mulher de Provérbios 31, se for plano de Deus. Contanto, nossas ambições devem estar direcionadas para a glória de Deus. Nunca a gente pode esquecer isso. Nós somos provadas diariamente. E através de quê? De como nós vivemos os princípios bíblicos. Então a gente precisa de fato pensar isso. E no livro elas trazem um exemplo bem interessante, eu vou concluir com esse exemplo da tenista Moran. Ela sempre que jogava tênis, isso lá no começo do século, ela usava calcinhas de renda. E interessante é que os holofotes, né, o sucesso era muito voltado para ela quando fazia algum lance de tênis, mostrar essas calcinhas de renda. Mas uma coisa interessante, aos 89 anos, ela morreu sozinha e na pobreza. E um jornalista, Bud Collins, diz num dos artigos que ele escreveu sobre ela, que ela deprimiu porque o foco eram suas pernas, suas calcinhas de renda, e não o seu tênis. Então a gente precisa pensar, qual o foco estão vendo em nós? Às vezes nós fazemos escolhas erradas, por isso as pessoas vão ver aquilo que a gente projeta. No caso dessa tenista Moran, será que não foi uma escolha errada? Quando ela escolheu fazer sucesso usando calcinhas de renda, se diferenciando, e lógico, ela atraiu os holofotes, mas ela começou a depois deprimir, segundo o jornalista, porque as pessoas já não se importavam tanto com o tênis que ela jogava, mas com a calcinha que ela escolheu usar. E aí isso fica para nós uma pergunta: qual o nosso legado? Como nós queremos ser lembradas? O que nós estamos dando foco? Aquilo que a gente estiver dando foco vai ser aquilo que vai, de uma certa forma, nos marcar nessa terra. Comece a pensar quais os focos que eu estou dando nessa terra. Como é que, quando eu passar por essa terra, as pessoas vão lembrar de mim? É até interessante, até enquanto nós estamos aqui nesta terra, sabe? É importante a gente ter uma identidade também. Será que aquilo que as pessoas lembram de mim tem alguma coisa a ver com o caráter de Deus? Uns dias desses atrás eu estava pensando nisso.
eu queria muito ser lembrada, ainda enquanto viva, mas com alguma coisa que tivesse alguma coisa a ver com Deus. Porque se a nossa identidade estiver somente naquilo que a gente produz, no trabalho que a gente faz, que a gente se destaca, sempre vai ter alguém que faça um trabalho que se destaque mais do que nós, que faça melhor do que nós. Sempre vai ter alguém que vai ganhar mais dinheiro que nós, mais notoriedade que nós. Sempre, sempre, sempre. Aquilo que a gente faz para Deus é único. Ele recebe de nós aquele trabalho e nós vamos ganhar galardões por aquilo que a gente faz. E ninguém pode fazer o trabalho que a gente faz na obra de Deus. Só nós, tá? Então, meninas, fiquem pensando nisso. Em que eu tenho dado foco na minha vida e o que estão vendo. Que a gente não faça escolhas erradas, como essa tenista. Ela escolheu ser reconhecida de uma forma que até ela depois viu que não foi bom. Foi uma escolha errada. Então, não percamos o alvo. Nós sabemos qual é o nosso alvo. Nós não devemos nos entreter tanto com esta terra. Nós devemos viver com as formigas, né? E trabalhar assim, com afinco, com sabedoria. Não vivendo só do hoje, do deslumbre do hoje. Vamos fazer como a formiga. Nem, como muitos dizem, tudo não acaba no cemitério. Tá? Até tem um filme que eu assistia que o ator dizia assim, que eu não quero ser o homem mais rico do cemitério. Que a gente não queira ser a mulher mais rica de um cemitério. Tudo acaba ali. E nós sabemos que Deus tem planos maiores. O que Deus tem preparado para nós, olhos nunca viram, nunca penetrou no coração do homem, nunca entrou no entendimento do homem, as maravilhas que Deus tem preparado para os que o amam e o temem. A gente não tem ideia do que Deus foi preparar para nós no seu reino. A gente não precisa estar do lado direito, do lado esquerdo, como essa mãe desses discípulos queriam, né? A gente só precisa estar lá. E a gente já pode começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Quando a gente vive de acordo, em linha com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, a gente vai desfrutar do melhor desta terra. A gente vai ter uma paz que não se compra em canto nenhum, que não se vende em farmácia. A gente não vai ter a gente não vai precisar desses tranquilizantes que a terra vende. A gente vai ter uma paz para toda a eternidade. Quando a gente está em linha com a vontade de Deus, é o lugar certo para a gente estar. É lá que Deus quer que a gente esteja, no centro da sua vontade. Meninas, teria muito mais, mas hoje a internet não ajudou. Foi bom demais, eu vi todas vocês entrando. Vocês sabem, eu só não posso ficar aqui, né, batendo papo, porque Ana sabe, Ana, minha amiga, aí sabe que eu adoro bater um papo, Rafa também sabe, mas aqui é tempo contado e a gente está correndo para terminar esse livro, para a gente entrar neste delicioso livretinho, tá? Plena satisfação em Deus. Deus glorificado e a alma satisfeita. Comecem a correr atrás do livrinho de vocês, bem pequenininho. Isso aqui vai dar somente, acho que umas 3 semanas no máximo. E assim, quem sabe, Deus vai encerrar esse propósito, né? Nossos encontros aqui, não sei. Mas depois desse, a gente vem para isso aqui. Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, bota propósitos certos. Tira as ambições que não te agradam. E que possamos, Senhor, fazer as escolhas corretas para que acertemos o alvo, que é a tua plena vontade. Em nome de Jesus, amém. Nos guarda até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau, queridas.